Olá, sou Juliana Rossetti, estou de volta e eu ajudo pais e professores de adolescentes a se tornarem educadores de alta performance. A ideia de pais e educadores juntos é uma ideia muito boa. Aliás, eu acho que eu, enquanto mãe, gosto muito dessa ideia e acredito que vocês pais também e professores também, né? Quando a gente pode falar a mesma língua, quando a gente pode ter uma atenção direcionada para um mesmo resultado, que é os nossos filhos adolescentes, os nossos filhos a se tornarem pessoas, cidadãos de alta performance, a gente vai construir uma educação muito melhor e filhos muito melhores para o mundo também. Então, se pensar que pais e educadores podem juntos ajudar os adolescentes é sempre uma ideia muito boa e que me chama muita atenção e que me motiva muito a estar aqui para ajudar vocês a construírem esse caminho que é extremamente possível. Então, a gente tem visto hoje, nesse momento que a gente está vivendo, a pandemia que fez a gente ficar dentro de casa, que fez a gente ficar mais dentro de casa, que fez a gente colocar o nosso trabalho em casa, estudo em casa, os filhos em casa, então tudo ficou dentro de casa. Quando a gente tinha as atividades fora de casa, eram questões diferentes. Agora está tudo dentro de casa e a gente precisou se adaptar a esse mundo novo que de alguma forma nunca mais será como antes. E de alguma forma isso é muito bom. Então a gente se adaptar, a gente aprender com o novo sempre é muito bom, porque facilita a gente, enquanto pai e enquanto educador, a se instrumentalizar e a educar os filhos nessa nova era, nesse novo modelo de educação, tanto da escola quanto da educação familiar, né? E aí, uma questão que eu trago hoje para vocês que eu acho que a gente vai poder falar ela sempre, a internet e a adolescência. Então, a internet, nessa era que a gente vive, já quase, né, desde os anos 2000, que a gente diz que é a geração Z, que é a geração que nasceu na era digital, é importante que a gente olhe para ela com muito cuidado, com muita atenção. A gente não veio dessa fase, a gente não nasceu nessa fase, mas a gente se tornou cidadão dessa fase e a gente vai sempre estar nela, porque a era digital, agora como nunca, ficou muito mais forte e eu creio que ela vai continuar mesmo. Então, é importante, é sempre bom que a gente se inove, a inovação ela é sempre muito bem-vinda e a era digital veio mostrar muito isso pra gente. Quem não se adaptar ou quem não se instrumentalizar para essa nova era vai ficar para trás e vai ter muitas dores, vai sofrer com muitas dificuldades que não necessariamente deveria sofrer. Então, os adolescentes que estão nessa fase, que vivem isso, que usam muito a internet, vai ser sempre uma questão para pai e para educador. A internet, ela é muito importante, ela é muito legal, só que ela não é um instrumento por si só de educação. Na verdade, é um recurso que a gente tem que não tem tanta lei. Quem vai ter que colocar essa lei é a gente enquanto pai e a gente enquanto educador, né, nas escolas. Porque ela por si só, ela vai ter a função, aliás, ela tem várias funções, de entretenimento, educação, informação, diversão. Só que o jovem, principalmente o púbere, né, o início ali da adolescência e o adolescente, ele não tem tanto esse discernimento para entender e para realmente se conscientizar que é importante que ele use a internet para tais coisas e as outras coisas não. Isso não é muito e nem é mesmo o que eles vão pensar, o que eles vão fazer. Isso cabe a nós pais e aos professores. Por que eu falo de professor? Porque o professor agora está usando a internet para dar aula, né? Se isso era pouco usado antigamente, aliás, já vinha se usando nas escolas, né? O uso de tablet e tudo. Só que hoje o professor não está mais presencial, ele está virtual. Então isso
teve uma diferença muito grande para o aluno, né? Então é preciso que a gente tome muito cuidado. Então, colocar a lei, não vai ser a internet que vai fazer isso, somos nós pais e educadores que precisamos e temos que fazer isso para os nossos filhos, né? Até porque a fase da adolescência, aquela fase que a gente vinha falando nos outros vídeos, é uma fase que vai precisar muito da atenção dos pais, muito da atenção dos professores também, porque é uma fase de transição ali que sai da infância e vai caminhar para a fase adulta. Então é uma fase complicada, é uma fase delicada, é uma fase de muitos desafios, é uma fase que os adolescentes não entendem muitas coisas porque eles estão em transição e numa transição muito rápida, principalmente ali na puberdade, que é o início da adolescência, né? Ali mais ou menos para os meninos vai se iniciar na puberdade a partir dos 9, as meninas um pouco mais cedo, às vezes 8 anos, os meninos um pouquinho mais tarde, 9, 10 anos, e aí até 11, 12 anos para a menina e para o menino. Mas enfim, essa entrada da adolescência ela é muito delicada e ela vai pedir muito a nossa atenção. E a internet aí tem ganhado muita força, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, no sentido de ser mais forte que a gente enquanto pai e a gente como educador. Porque se ela ganha uma força muito maior que a gente dentro de casa, ela vai imperar. E é isso que a gente não quer. Porque, como eu falava, a internet ela não tem uma lei, né? Se você aperta um botão, você tem acesso muito rápido a toda a informação que você quiser. Então, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Isso vai depender de quem está usando. Quem é esse usuário, né, que tá acessando a internet. E aí, no nosso caso aqui, é o adolescente. Então, o adolescente, será que ele tem esse discernimento de pro bem, pro mal, pro que é bom, o que não é? Acho que não. Não tem mesmo. Então, a gente, enquanto pai e educador, a gente precisa estar ali na linha de frente. E não é por acaso que a gente está tendo muito mais trabalho com os nossos jovens dentro de casa, porque eles estão tendo aula online. Então, eles vão usar o recurso da internet muito mais para pesquisar, para fazer dever, para estudos, enfim. E aí, isso aumenta mais a exposição dos nossos jovens na internet. Então, cabe a nós, pais e educadores, a colocar o limite. O limite que é a ferramenta, o recurso que a gente tem mais poderoso enquanto pai e educador. Sem limite, a gente já sabe, a gente já entendeu que os filhos vão se perder, as crianças não vão ter limites, e uma criança que cresce sem limite, ela vai se tornar um adolescente sem limite. Então, quando um pai e um educador falam a mesma língua nesse sentido do limite, a gente consegue um resultado melhor, um resultado positivo com o adolescente. Então, o limite de saber que, ok, ele vai usar a internet porque faz parte da vida dele, faz parte da vida, da verdade, da humanidade, né? Ele é muito curioso, como todo ser humano é, principalmente na adolescência isso fica mais aguçado, mas que ele vai precisar usar com cuidado, com cautela e com um tempo de duração, né? Se você deixa um adolescente exposto à internet o tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser, então ele vai usar isso do jeito que ele quiser. E qual é o jeito que ele quer? Qual é o jeito que ele vai funcionar nesse uso sem limite, nesse uso do jeito da cabeça dele, né? Ele não tem esse recurso ainda emocional de falar, isso não é legal. Tem até algo pouco, a gente tem mais, né? Então o adolescente ele vai precisar receber o não que ele não gosta, que ele não quer, mas que é necessário, né? Se a gente vive a vida sem o não, a gente vai ter muito sofrimento na frente. Na vida adulta, a gente não vai fazer o que a gente quer, a gente vai fazer o que a gente precisa fazer. E aí, o não, se ele é vivido desde sempre, eu vou entender que eu posso fazer certas coisas e outras coisas eu não posso fazer. E que se eu quiser fazer do jeito que me der vontade, na hora que eu quiser, então eu vou ter respostas da vida do jeito que ela quiser, né? E aí eu vou ter que arcar com as consequências. E pode ser que eu não tenha uma estrutura psíquica, emocional preparada para isso. E aí eu provavelmente vou sofrer muito.
e vou ter consequências, às vezes até muito graves e até fatais. Então, a internet, o pai e o educador, eles vão... Na verdade, o pai e o educador vai precisar falar a mesma língua na questão do limite. Como a internet é um recurso que é de muito fácil acesso, ele tem ele é dinâmico. Então, as aulas online, eu tenho escutado muito dos adolescentes que tá chato, é entediante, não tô aprendendo nada. Então, tem muitas queixas, né? Muito mais queixas eu tenho escutado do que elogios e disposição do adolescente para tá aí seguindo com essas aulas online. Mas, enfim, é esse recurso que a gente tem, ainda bem que a gente tem, né? Eu não sei se em outro momento a gente poderia estar vivendo isso, então isso vem e precisa ser para coisas boas. Então cabe a gente, enquanto pai, tá muito mais atento ao nosso adolescente tendo aula. Claro que um pai vai estar muito mais atento e cuidadoso com o filho criança, fazendo as lições de casa, porque o filho vai precisar muito mais do pai nesse momento, o adolescente menos, mas no sentido de dar atenção, de saber que ele assistiu a aula, de saber o que é que ele não está conseguindo acompanhar, né? O que ele fala que está chato, entediante, entender quando ele faz essa queixa. Então, às vezes a gente, enquanto pai, tem tanta coisa para fazer, tem tanta tarefa para fazer fora a questão de educar e cuidar de filho, que a gente às vezes passa desapercebido por essa queixa dos filhos. E passar desapercebido nesse momento pode ser uma coisa muito ruim, porque como estamos todos dentro de casa, a gente precisou também voltar a atenção de alguma forma maior para os nossos filhos, né? Enquanto o filho saía de casa para ter aula presencial, a gente dividia essa atenção com o professor que estava lá presencial. Agora isso não acontece mais. A gente está junto com o nosso filho dentro de casa e a gente vai precisar dividir essa atenção, sim. Então cabe a nós pais melhorar a nossa atenção enquanto pai quando o filho se queixa. Não achar que é só um mero... não mero, mas uma birra, uma rebeldia, uma chatice, que ele não quer ter aula e que ele tá muito rebelde, que aí eu vou começar a proibir as coisas para ele poder ter aula e fazer o que ele tem que fazer. Isso parece muito fácil, muito simples, mas na hora da gente realmente colocar em prática, isso fica difícil, porque agora a gente vai ter que redobrar a atenção com o nosso jovem dentro de casa, porque ele vai ter essa queixa muito mais frequente do que ele tinha quando estava na aula, e a gente não estava lá para acompanhar isso, quem estava era o professor. Então, dividir essa queixa para dar atenção para esse jovem, professor e pai, é uma combinação que pode dar muito certo. Então, meu convite para você, pai e professor, vamos dar a atenção que esse jovem está precisando. Não é só o pai agora, porque o pai está dentro de casa. E aí o pai tem que fazer tudo. Ele tem que ser o professor, ele tem que ser o pai, ele tem que ser o cuidador, ele tem que ser tudo. Não, o professor continua dando aula. Então também cabe ao professor dividir essa atenção quando ele está lá na aula, colocando o exercício, falando com o aluno. Se a aula não for ao vivo, se ela for gravada, cabe ao professor depois perguntar para o aluno como é que ele ficou, se ele entendeu, né? Que eu acredito que isso esteja acontecendo e está. Mas às vezes a questão da atenção, ela passa um pouco desapercebido de qual é a atenção que eu estou dando, né, para esse aluno, porque são muitos alunos, o professor também teve que se adaptar a esse mundo digital. A questão de não ser mais presencial tem uma diferença, porque quando você está presencial e você olha no olho do aluno, você tem uma intervenção. Quando você está digital, você tem uma outra, né? E isso para o jovem, me parece, pelas queixas que eu venho recebendo, que não está sendo olhado. Então, é como se o aluno fosse mais um número.
Outro dia escutei de uma paciente adolescente que ela falava de um assistente na escola, não era coordenador, ele só ficava ali no corredor dando uma assistência, né, que na minha época eram os B10, Bedel que a gente chamava, e que ele era muito querido porque ele conhecia todos os alunos pelo nome, né? Então, como isso é importante, como é essa atenção que parece uma coisa tão simples, às vezes passa desapercebido, principalmente nessa era digital, nesse modo virtual de ensinar, né? Essa aula online que a gente teve que se adaptar para os nossos alunos não ficarem sem aula. Então, o jeito de falar, o jeito de olhar, saber o nome do aluno, falar com o aluno fulano de tal, porque é assim presencialmente que o professor abordava. E agora, será que isso se perdeu? E aí pode ser que por essa desatenção que pode estar acontecendo, não estou falando que está acontecendo em todos os lugares, mas enfim, que passa desapercebido sim, porque é um outro jeito de ensinar. Será que é por essa também desatenção que o aluno ficou desmotivado? Que o aluno quer muito mais ficar na internet do que ficar na aula, né? Porque a internet é aquilo que eu estava falando anteriormente. A gente aperta o botão e a gente tem o que a gente quer na hora que a gente quiser. Então isso é muito fascinante, isso é muito sedutor. Eu apertar um botão, eu quero isso, jogo lá no Google, eu tenho a resposta em 3 segundos, né? Eu vou para qualquer lugar do mundo num clique, num botão que eu aperte, né? Então isso é muito sedutor, isso é muito prazeroso. Então tem uma enxurrada de dopamina que meu cérebro descarrega, que é o hormônio aí do prazer, que vai fazer eu ficar muito mais onde está prazeroso do que ficar onde não tem prazer. Então é um desafio muito grande, eu compreendo a luta aí dos professores nessa aula online, de trazer prazer para a aula. De como que o professor pode dar uma aula prazerosa para o aluno, para ele poder interagir, para ele ficar, para ele aprender o que tá se oferecendo naquele momento. Para ele poder aprender, para ele cumprir o ano e para ele passar de ano, enfim. Então é um desafio para pai e professor, e é muito grande mesmo, né? O pai precisou se reinventar nesse momento digital e o professor também. Então a gente está meio que, vamos dizer, não no mesmo barco, porque temos responsabilidades diferentes enquanto pai e professor, mas a gente está no mesmo mar, né? Então a gente vai precisar que o aluno tenha aula e a gente vai precisar, enquanto pai, continuar funcionando enquanto pai, tendo mais atribuições agora do que antes. Então, se a gente comunga, né, se a gente une as forças de pai e professor para a educação do nosso adolescente, a gente vai ganhar muito mais força. Então, o professor podendo entender esse aluno e continuar dando atenção que esse aluno, porque cada aluno é individual, precisa, e alguns alunos precisam mais, e isso com certeza os professores sabem, porque em sala de aula eles conhecem os alunos e eles precisam dar, às vezes para alguns alunos, de uma forma pontual, mais atenção, mas que isso não se perca nesse momento digital. Porque se o adolescente começa a perceber que ele não tem a atenção, ele vai dispersar, não vai ser mais legal ter aula. E é isso que eu tenho escutado muito, né, nos atendimentos. A aula tá chata, não tô aprendendo nada, tá um saco. O professor não dá, ou não é que o professor não dê atenção, mas eu não tô aprendendo nada. Então isso pode também querer dizer sobre como está se dando aula, como é a atenção desse professor com os alunos online e como que é dentro de casa o nosso papel em relação a isso. É fazer o nosso filho ficar lá as horas que ele precisa ficar diárias, semanalmente, para ter a aula, que é necessário, e que depois que ele fizer isso todos os dias e fizer o dever de casa e fizer o que ele tem que fazer depois da aula, porque não acaba só ali, os professores estão passando tarefas e é preciso que se passe. Quando esse aluno e esse filho, ele faz o que ele tem que fazer, ele vai poder fazer as outras coisas, que aí pode entrar na internet como entretenimento.
Então isso pode ser uma negociação, uma combinação que o pai vai fazer com esse filho dentro de casa, e até o professor fazer uma combinação com o aluno de que, gente, agora está na hora da aula, a gente vai prestar atenção, é isso que tem que ser feito, e quando vocês acabarem aqui, vocês precisam me entregar o que eu vou mandar, e assim a gente segue. Então, o limite é essencial para esses dois papéis de professor e pai, né? Para que a gente não caia nessa coisa do entediante, do chato. Querendo ou não, a gente está digital, então vamos viver o digital. E aí, enquanto pai, a gente precisa conversar muito com os nossos filhos sobre isso. Olha, as aulas agora serão nesse formato, estão sendo nesse formato, e é assim que vai ter que ser, né? E a gente pode conversar toda vez que você se chatear e que, enfim, mas você não vai deixar de fazer. E o professor, enquanto professor, poder dar atenção para esse aluno que está desmotivado e está entediado, vamos dizer, porque muitas vezes não é nem pela aula, é porque ele não tem esse limite que precisa ser dado dentro de casa. Então, o limite dentro de casa e dentro da escola, ele é essencial para que a gente continue motivando os nossos adolescentes aí a fazer o que tem que ser feito. O exemplo que a gente pode dar é a atenção que a gente pode dar, né? Qual é a atenção que a gente está dando? Então, o professor que conhece todos os alunos pelo nome é uma boa atenção. O aluno vai sentir do professor que ele sabe quem ele é, mesmo que ele esteja virtual. A atenção virtual é diferente, então a gente vai precisar de ter mais atenção. Eu não tenho filhos mais adolescentes, mas eu tenho filho já adulto e criança, mas acho que é válido o exemplo de professor nessa fase infantil. A professora é extremamente cuidadosa e muitas vezes ela até no grupo de mães, ela fala, olha, me coloco disponível para conversar com você, pai, caso você sinta que o seu filho não esteja acompanhando mesmo as aulas, o que está acontecendo. E muitas vezes ela pergunta pra gente, né, no nosso telefone pessoal, se a nossa filha está acompanhando, se ela está tendo alguma dificuldade. Então, a gente enquanto pai, que aí a gente vai ter essa percepção muito maior do que a criança, sente essa atenção e fica motivado a ajudar a nossa filha, no caso, a ter essas aulas online, que realmente são diferentes mesmo, que muitas vezes faz a gente ficar disperso, né? Não é muito fácil mesmo, não. Mas é o que a gente tem feito e o que a gente cada dia vai aprendendo. Eu acho que cada dia de aula, cada dia que passa, a gente enquanto professor e enquanto pai, vocês enquanto professores e a gente enquanto pai, a gente tem aprendido a lidar com esse recurso que a internet possibilita, que o mundo virtual nos deu, né, como ferramenta de educação. Claro que tem várias objeções, né? Como colocar limite nesse adolescente que não quer nada, né? Não quer fazer o dever, não quer estudar. Limite é limite, não é não. Não existe não é mais ou menos sim, ou não é então, não, gente, não é não, sim é sim. Esse é o limite, né? Você vai ter a sua aula, quando você acabar de assistir a aula, você pode descansar e depois você pode ficar na internet. E aí o pai de um adolescente precisa mesmo saber o que o adolescente está vendo, o que ele busca na internet, né? Isso não tem muito para onde fugir. A gente, enquanto pai, a gente precisa estar orientando os filhos mesmo nisso, né? Porque é aquilo, a internet é um mundo sem lei. Se a gente não coloca a lei, eles vão ficar nesse mundo sem lei. E aí pode ser muito perigoso. Então, colocar limite sempre. O não é não, sim é sim. Estipular, cada pai sabe da rotina do filho dentro de casa. Estipular o horário de escola, acabou o horário de escola, descansar, almoçar, fazer a tarefa, depois você pode ficar na internet. Colocar um limite para ficar na internet para o adolescente é essencial, porque ele vai querer ficar muito. É igual eu estava falando, a internet, como ela vai
trazer muito prazer, vai estimular muito, porque a gente é muito curioso e a gente pode ver e é como se a gente pudesse ter todas as respostas para todas as nossas perguntas. Então a internet fornece isso. E ela é incessante, ela é 24 horas ligada. Então isso é muito, né, grande, isso é muito sedutor. Pra gente adulto, enquanto adulto, que imagina para um adolescente. Então a gente vai precisar colocar limite. Vamos pegar um pouquinho a gente enquanto pai. Se a gente descuida um pouquinho, a gente fica muito tempo na internet. E aí quando a gente vai olhar, já passou assim 1 hora que a gente tá na internet e nem viu. Às vezes até o filho fala, nossa pai, eu tô aqui te perguntando as coisas e você não tá me dando atenção. Isso a gente vê muito, né? Isso a gente vive também, às vezes sem perceber. Então, pro adolescente vai ser muito mais forte isso, né? A gente, enquanto pai, a gente está vivendo isso, que dirá o adolescente. Então, colocar um horário, estipular um horário é essencial, porque a gente vê isso muito mais fácil nas crianças, as crianças muito irritadas. De novo, tenho filhas, uma filha de 6 anos. Então, quando a gente percebe quando a gente libera a internet para ela. E aí a gente deixa, por exemplo, fim de semana, sábado. Então, ela pode ver, vamos supor, 1 hora e meia. Ou às vezes a gente deixa uma tarde, ela lanchou e volta para a internet, a gente nem percebeu. E aí, quando a gente tira, a gente percebe que ela fica muito irritada, né? Agressiva, irritada, respondona. E aí ela fica brava com a irmãzinha pequenininha, fica sem paciência. E aí a gente começou a perceber que isso é a internet. Que a gente deixou solto e que ela entrou naquele mundo e para trazer ela de volta demora mais, né? Então, as crianças, a gente consegue perceber isso muito rápido com as crianças. Então, com os adolescentes, se o adolescente viveu isso na fase da infância, ele também está vivendo isso na fase da adolescência. Então, restringir, colocar limite é bom para todas as fases da idade, e aí para não dispersar, né? Porque como tem essa enxurrada de dopamina no cérebro, que é, né, esse hormônio do prazer, é muito prazeroso ficar jogando, ficar entretido. Só que tem um perigo aí que às vezes um jogo não vai satisfazer e eu preciso de outro, e isso incessantemente, frequentemente, com uma exposição sem limite, pode trazer para o vício, que é um perigo que a gente, enquanto pai educador, não quer, né? A gente não quer nenhum filho viciado na internet. A gente não quer nosso filho e nosso aluno viciado em nenhum, né? Tendo nenhum tipo de vício. Porque depois é muito mais doloroso e difícil de tirar. Então, o jeito errado seria mesmo deixar e sem tempo, e sem lei, pode ver tudo. Não pode ver tudo, não é sem tempo, porque isso traz essa irritabilidade. Ele vai optar mais pela internet do que ter as aulas, porque tem essa coisa na internet a gente tem um controle, a gente está controlando, então a gente aperta, a gente clica o que a gente quiser, a gente vai ver o que a gente quiser, qual é o nosso interesse na hora que a gente quiser. A aula não tem isso, a aula vai ser o que o professor achar que ele tem que, né, tem que dar, o conteúdo que ele tem que dar. Então não é o controle do aluno, é o controle do professor, e tem que ser assim mesmo, né? Como a internet, o controle fica muito para o adolescente ou para a criança, então eles vão inevitavelmente eles vão querer mais ficar ali na internet, porque eles têm essa coisa do controle e de que eles vão ver o que eles quiserem. Então é pro bel prazer mesmo, né? Pro prazer próprio. Só que isso, desenfreadamente, tem uma consequência muito negativa, e isso é que a gente não pode permitir. Então, colocar limite, estipule com o seu filho o horário que ele pode ver a internet, cortar de vez, não deixar que o adolescente ou pré-adolescente veja a internet, não resolve o problema, né? Você não vai ter um resultado positivo com o seu filho porque você realmente cortou toda a internet da vida dele.
a conversa, o diálogo com o filho, o professor conversando com o aluno, sempre é o melhor remédio. Sempre vai ter um caminho de okeidade, de positivo, quando a gente pode conversar. Quando a gente motiva o diálogo com um adolescente, é certeiro que a gente vai chegar num resultado positivo. Até mesmo quando ele não aceita muito, mas o combinado vai ser esse, e pode ser que no primeiro momento ele resista, não aceite, mas que depois ele vai entender e vai realmente sentir que o limite foi realmente importante, e ele até se sente mais confortável. Então ele vai poder ver a internet, ele vai poder viver aquilo que ele vive, que é da fase dele, e vai fazer as tarefas que lhe cabem também. Então eu acho que vai satisfazer para todos os lados, na questão do dever e do prazer, né? E também a gente poder encontrar prazer no aprender, né? Porque aprender é muito bom. Aliás, a internet também vem muito pra gente, de um sentido geral, pra gente aprender. A gente aprende muito pela internet. Então a gente também encontrar, vocês enquanto professores, despertarem nos alunos essa motivação, o prazer de aprender. Como que o professor agora pode, nesse momento digital, instigar, provocar positivamente o aluno a ter atenção nas aulas, a saber que a aula é prazerosa e poder aprender, porque é muito bom a gente aprender. Quando a gente aprende, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, a gente leva para o resto da vida. E isso, aprendendo, a gente tendo uma educação adequada, isso é sustentável. Então a gente passa por gerações, né? A gente cresce e a gente transmite o conhecimento para as gerações futuras. Então isso é sempre muito bom. Então a dica que eu dou hoje é: vamos conversar com os nossos adolescentes. A gente, enquanto pai, sempre o diálogo é o melhor remédio. A gente pode promover as combinações, né, os acordos. Como que a gente pode fazer um acordo, combinar um jeito legal e com limite, com cautela, com orientação da gente, para o adolescente não perder o acesso à internet, né, que faz parte aí da vida dele. Em contrapartida, como ele pode oferecer também e como ele pode dar a resposta do aprendizado e do dever que ele precisa cumprir. E vocês, enquanto professores, dialogarem sempre com seus alunos, darem atenção para ele, atenção de verdade no sentido de saber quem esse aluno é, qual é o nome dele, qual a necessidade que ele está precisando nesse momento. E às vezes, muitas vezes, abrir o espaço de como é que está sendo para esse aluno ter aulas online, né? Como é que o professor promover esse diálogo, né? Que seja 20 minutos, 30 minutos, nessa sala de aula virtual. Saber como é que esses adolescentes estão vivendo essa questão de aula online, de aprendizado online, de não ter mais o professor presencial, né, de ter o professor virtual. Como é que é? Como é que está sendo? E aí, quando o professor se abre para escutar esses adolescentes, e nesse momento se promove o diálogo, se promove essa escuta que muitas vezes o adolescente está precisando, porque geralmente ele precisa, né? E aí o professor vai ter dados dos próprios alunos de como que ele pode todos os dias oferecer o conteúdo de uma forma prazerosa, que motive os alunos a estarem no momento dessa aula virtual, ok? Então eu acho que assim a gente consegue, enquanto pai e educador, harmonizar o nosso trabalho com os nossos adolescentes, o nosso cuidado com os nossos adolescentes. E assim promover sempre uma educação de excelência, de alta performance, para que eles se tornem adolescentes de alta performance, que serão adultos com uma okeidade,
Oqueidade no sentido de estarem bem, estarem saudáveis mentalmente e fisicamente, né? E assim promoverem uma educação sustentável para as futuras gerações. Então, é isso por hoje. Encontro vocês logo, logo, em breve. Um abraço.